Amém? Boa noite, você que está chegando aí, encontre um lugar. Nós temos aí agora, acabamos de tirar um tempo aqui, né? Alguns de vocês estavam aqui orando, tirando um tempo com o Pai, nós estávamos ali aprendendo um pouquinho, alinhando corações, né? Alinhando e nos conectando com aquilo que o Senhor está fazendo ali, com a nossa igreja, com a nossa comunidade, e queria que você fechasse seus olhos antes de nós falarmos hoje um pouquinho nesse Tadel. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, a tua bondade, a tua misericórdia permanece para sempre. Deus, eu oro porque nós precisamos te ouvir e nós precisamos também responder àquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu oro para esses líderes, essas pessoas que estão aqui interessadas em aprender um pouco mais, em desenvolver habilidades que conduzam pessoas e influenciem pessoas, principalmente no que tange a te conhecer, que nós sejamos sensibilizados aqui e possamos sair daqui um pouco mais amadurecidos nessa área, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, queria hoje compartilhar com vocês, né, a gente teve aí, né, alguns de vocês provavelmente aí têm acompanhado e têm estudado aí, nós estivemos estudando o livro de João, hoje nós finalizamos o Evangelho de João, que foi bastante edificante, né? Eu falei pro pessoal, eu falei assim, se ninguém estivesse ouvindo, eu queria dizer que eu fui o mais edificado, porque a gente gasta um tempo ali lendo, estudando, buscando, aprendendo, e eu tirei ali, né, vários aprendizados, e eu queria falar um pouquinho hoje sobre um tema que está lá em João capítulo 20, queria que você deixasse a palavra de Deus aberta em João 20, nós vamos percorrer por esse capítulo aqui, porque tem uma coisa que me chama a atenção neste capítulo, sobre a forma, uma coisa que nos chama a atenção, quando nós vamos liderar, nós lidamos com pessoas que são diferentes de nós, nós vamos lidar com pessoas que pensam diferentes, que fariam coisas diferentes, né? Se você desse a oportunidade, talvez, de uma pessoa tomar uma decisão diante de uma situação, ela tomaria de forma diferente, não necessariamente errada, mas simplesmente por quê? Porque às vezes existem alguns meios, né, para você chegar em algum determinado destino, por exemplo. E a gente vê aqui só que o destino final ele precisa ser o mesmo quando a gente está falando sobre anunciar e falar e pregar sobre Jesus, né? Você vai ver no livro de João, e João ele cita muito isso, ele cita inclusive os milagres, ele chama de sinais, porque os sinais eles existem porque eles precisam apontar para algo, e esse algo, esse alguém é Jesus Cristo. E aí, quando você pensa em você como líder, ou nós aprendemos a lidar como líder, nós precisamos entender que você pode até se parecer com alguém, né? Você pode andar tanto junto com uma pessoa que você começa a naturalmente adotar algumas habilidades, alguns comportamentos, algumas falas, né? É engraçado, se você for ver o pessoal, principalmente as ministras de louvor do Diante do Trono, todas elas têm uma similaridade com a Ana Paula Valadão, porque cresceram juntos, elas aprenderam juntas, cantaram juntas. Então, naturalmente, você vai adquirindo algumas habilidades, mas o que é fato? As pessoas são diferentes. O que me chama a atenção, eu queria usar desse contexto, por quê? Porque quando Jesus ele ressuscita, algumas pessoas, e nós poderíamos citar N formas aqui, eu vou citar 4 formas diferentes de que pessoas identificaram e creram após a ressurreição por meios de processos diferentes. Vamos começar lá com a forma como João, o próprio João, discípulo amado, ele creu, capítulo 20, verso 3 de João, diz assim, com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Versículo 5, e abaixando-se viu os lençóis de linho, mas ele não entrou. Simão Pedro, então, ele seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Verso 8, então o outro discípulo que havia chegado, ele estava falando de João,
havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu. A primeira forma como a gente poderia, alguém que identificou, foi a forma como eles viram as coisas. Cara, se Jesus estava aqui, eu falando, cara, agora a pastora Rosa falou para mim, que eu estava vendo a exposição, e eu falando, aquele cara assim, aquele cara, acho que isso é força de expressão, tá, gente? Mas aquele cara, aqueles caras, eles estavam vendo, e eles chegaram ali diante de onde Jesus estava, eles viram o lençol onde Jesus estava enrolado, e aí o lençol estava ali, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava ali organizado, enrolado num lugar à parte. Aqui a gente vê que uma das formas que João encontra uma conexão para crer que Jesus havia ressuscitado, era o fato de ele ter conectado as coisas, parece que de uma forma um pouco racional. Você vai lidar com pessoas que, por exemplo, elas vão ser convencidas, e elas vão ser convencidas de Jesus, a respeito de Jesus, ou até mesmo daquilo que você quer levar para elas como verdade, seja para fazer parte de uma equipe de liderança, por exemplo, quando ela se envolver, quando aquilo fizer sentido, parece que quando as coisas se encaixarem, tem gente que precisa de mais teologia, né? Eu estava falando com o Pranches essa semana e a gente estava conversando um pouco sobre isso. Tem gente que precisa um pouco mais conectar as coisas teologicamente, o negócio precisa fazer sentido. A hora que ele viu que o lençol estava ali, e que o lenço que estava na cabeça de Jesus agora estava ali num lugar à parte, parece que na cabeça dele aquilo fez sentido. No verso 8 diz assim, então ele viu e creu. Existem pessoas que precisam disso, mas existem pessoas, olha no versículo 11, Maria Madalena, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Então ela foi lá, falou para Pedro, falou para João, mas depois que eles saíram, ela continuou ali chorando, e enquanto chorava, ela baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor. Imagina esses anjos falando com ela. E não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé. Mas ela não reconheceu que era Jesus. Ela viu Jesus, mas ela não reconheceu. Jesus aqui já estava com o corpo glorificado. Verso 15. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, por favor, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Versículo 16, Jesus disse, Maria. E então ela, voltando-se, disse em hebraico, Rabone, Rabone que quer dizer mestre. Tem gente que vai precisar conectar as coisas teologicamente, mas tem gente que só de ouvir Jesus falar e ela entender a voz de Jesus chamando ela pelo nome, ela vai responder. Você já viveu com pessoas que tiveram experiências que você fala assim, parece que você não consegue explicar direito, mas parece que como se aquela pessoa tivesse uma experiência, que como se o Jesus falasse com ela pelo próprio nome, de uma forma muito particular, de uma forma muito individual, e aquilo fosse necessário para ela crer. Talvez se Jesus tivesse falado com João, chamado pelo nome, talvez ele não teria sido respondido, identificado, mas para ela, para Maria Madalena, na hora que ele chama, fala com ela, ela não tinha o reconhecido, mas a hora que ela chama, ele o chama pelo nome, ela reconhece. Então, existem pessoas que vão crer quando tiverem esse tipo de experiência que parece que é um pouco mais específica. O terceiro grupo de pessoas. Alguns discípulos creram quando viram algo poderoso acontecendo. No verso 19 diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo-lhe, lhes mostrou as mãos e o lado de Jesus. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Existe um grupo de pessoas que eles se alegraram em crer, né? E a gente vê aqui até inclusive no texto, que fala que eles estavam presos não, trancados numa casa, porque eles estavam com medo dos judeus, e de repente Jesus ele aparece dentro da casa deles. Como é que Jesus tinha feito isso? Como é que Jesus atravessou a porta, atravessou a casa e chegou dentro deles ali? O que é fato? Para eles aquilo ali foi um sinal diferente. Tanto é que Jesus mostra para eles, eles veem, então assim, para mim, olhando aqui, e a gente correlacionando com um grupo de pessoas que às vezes a gente liga, tem gente que vai precisar de algo que seja mais uau, mais sobrenatural. Parece que aquilo ali vai ajudar, e de novo,
todas as formas com que aconteceram, elas serviram como uma finalidade, apontar para Jesus. Jesus havia ressuscitado. João fez sentido teologicamente ali, nós vemos depois Maria fazendo sentido quando ela teve esse contato íntimo com Jesus, porque ele chamou ela pelo nome, mas a gente vê aqui alguém que teve contato com um sinal, com poder. Por que poder? Porque Jesus havia chegado ali do nada, sabe, aquilo tinha chamado a atenção. Tem gente que precisa, isso é importante, desde que isso aponte para Jesus. Quando a gente vê, de novo, reforçando, João chamando os milagres de sinais, isso chama muito minha atenção, porque o sinal ele vai apontar para algo. Nós podemos viver uma vida, as pessoas podem ir atrás do pão, as pessoas podem ir atrás do milagre, mas aquilo não vai gerar conhecimento profundo, nós sabemos disso. O que é fato, existem algumas pessoas que, por meio disso, elas alcançam e elas chegam no processo de crer. A gente vai estar no grupo de pessoas da sua célula, por exemplo, que às vezes elas vão se identificar com esse meio, com esse processo, e nós somos convidados a constantemente, e nessa conversa que nós estávamos fazendo, eu falei isso para o Pranches, eu falei assim, eu amo milagres, e nós precisamos orar por isso, nós precisamos buscar por isso, nas nossas células, a gente precisa, porque eu não tenho dúvidas de que existirão pessoas que por meio disso, elas vão chegar a Jesus, mas eu e você precisamos direcionar, apontar, esse sinal está apontando para alguém, Jesus Cristo havia ressuscitado. E por quarto aqui, Tomé, quando Tomé, ele reconhece, ele crê que Cristo havia ressuscitado, no verso 24 diz assim, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então Tomé, quando Jesus ele aparece ali para os discípulos, Tomé faltou na célula nesse dia. Então não falte na célula, gente, pode ser que você falte no dia que não deve faltar. Fala para os seus, Tomé faltou na célula, Jesus apareceu lá, ele não estava lá. Depois de 8 dias, Jesus teve que voltar lá. Versículo 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, no verso 27, Jesus ele então se direciona a Tomé, ele diz, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Gente, existem pessoas que vão precisar tocar em Cristo. E o que me chamou a atenção, e algumas pessoas inclusive viram isso, mas eu queria explorar um pouquinho e reforçar esse tema, é que Cristo ali, ele não só mostra para Tomé, mas ele deixa com que Tomé encoste, ele fala assim, eu preciso tocar aonde ele foi pregado, se tivesse um furo ali, eu preciso tocar, porque eu preciso chegar mais perto. E para mim, fazendo uma analogia sobre algumas pessoas e algum grupo de pessoas, existem grupos de pessoas que elas vão chegar a Jesus quando elas tocarem no corpo de Jesus. E eu quero dizer que eu e você somos o corpo de Cristo. Eu e você somos a igreja de Cristo. Quando Tomé ele tocou no corpo de Cristo, agora saudável, ele reconheceu Jesus. Uma das formas que existem pessoas que, talvez Tomé ele estava aqui, inclusive Tomé no versículo 16 do capítulo 11, diz assim, quando Jesus ele vai, ele fala assim, olha, eu vou até onde Lázaro estava, lá na Judéia, o que eles falam? Olha, aqui, lá você estava sendo perseguido, cara, você vai sair daqui, você vai para lá, a galera pode querer te apedrejar. E Tomé diz no versículo 16, então Tomé disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrermos com o mestre, se fosse necessário. A gente às vezes vê Tomé e fala assim, você precisa ver para crer, né? E será que a gente talvez se estivesse ali naquela mesma situação, o que é fato, existem pessoas, Tomé talvez estava ali, cara, estava frustrado, eu falei para o mestre, vamos lá, vamos com ele, se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer com ele. Só que daí Tomé se frustrou, o líder dele morreu antes que ele, Tomé estava ali um pouco mais, frustrado talvez. O que é fato aqui, que nós vemos aqui Tomé, é que Tomé ele foi curado quando ele tocou no corpo saudável de Cristo. Então, gente,
eu queria que você saísse hoje daqui entendendo algumas coisas, né? E uma delas é, você vai lidar com pessoas que elas terão linguagens diferentes que talvez da sua. Isso não significa que estava errado a forma como as pessoas reconheceram. Significa que Jesus ele se manifestou de formas diferentes para esses grupos de pessoas, mostrando que há diversidade com quem a gente se reúne, há diversidade com quem a gente lida. Sabe, tem gente que às vezes você está na sua cela e você fala assim, nossa, queria que todo mundo fosse igual a fulano. Não vai ser igual a fulano. Ontem a gente estava lá na casa do pastor comendo lanche, dois meninos gêmeos lá. E a gente viu que, apesar de eles serem muito parecidos, né, fisicamente, acho que eles são gêmeos idênticos ali, né? A forma como a gente estava fazendo um lanche lá, e a forma como um pegou o lanche e respondeu aquele lanche foi totalmente diferente do segundo. A hora que ele viu o lanche, ele fez tipo uma cara assim de, meu Deus, que delícia que está isso. Porque eles, apesar de serem muito parecidos, são pessoas diferentes, e nós vamos precisar lidar com pessoas diferentes. Às vezes fala assim, nossa, eu queria que todo mundo fosse igual ao fulano, porque eu só peço uma ajuda, nossa, aquele cara sempre está disponível, mas o outro não. O outro ele precisa de entender um pouco mais o porquê que você está querendo montar uma equipe de liderança. Talvez aquele cara ele precisa que as coisas façam um pouquinho mais de sentido. Não adianta você falar assim, gente, agora nós vamos fazer uma equipe de liderança aqui, e você tem que discipular alguém, você vai precisar fazer o acompanhamento. Cara, ele precisa entender um pouco mais, senta com essa pessoa e talvez explica mais o porquê das coisas. Talvez vai ter alguns que não vão precisar disso, vai falar, eu preciso, cara, você precisa de equipe de liderança, você precisa de equipe da faxina, se você precisar de equipe do lanche, o que você precisar, eu estou disponível, porque você me chamou pelo nome, eu fui reconhecido, você me mandou uma mensagem. Ele teve um contato diferente do que aquele outro, está tudo certo, gente. O negócio é que Jesus, ele foi divino e humano o suficiente para entender que eles estavam lidando com pessoas que haviam crescido e creriam de forma diferente. Agora, quando Jesus chega, e para mim chama atenção com relação a Tomé, é porque existem muitas pessoas que estão machucadas, feridas e frustradas, e elas só serão alcançadas quando elas encontrarem e tocarem no corpo saudável de Cristo Jesus. E eu quero que você saia daqui dizendo assim, eu preciso ser a parte saudável que alguém vai tocar em mim, e não no sentido de em mim, não é poder em mim, mas eu represento, e nós representamos um corpo de Cristo em que nós levamos cura. As pessoas estão frustradas talvez, e existem pessoas, por exemplo, na nossa cidade, que nunca ouviram falar a respeito de Jesus. Pode ser que existam, né? O pastor estava citando na semana passada, a gente foi para São Paulo, nós tivemos contato com um pastor, ele trouxe assim, uma ilustração e uma visão geral sobre a forma como o evangelho estava alcançando ou chegando no mundo, e ele trouxe exemplos de, na Índia, por exemplo, vários grupos, centenas de línguas diferentes, idiomas diferentes existem na Índia, e existem muitos idiomas que nem sequer têm a Bíblia traduzida. Certamente existem pessoas que ainda nunca ouviram falar, nunca nem se frustraram a respeito, por exemplo, de Jesus, porque nunca nem tiveram contato, ainda não tiveram experiência. Então, povos não alcançados. Mas, na nossa comunidade, no nosso meio, na nossa cidade, no nosso bairro, olha, eu diria que muitas pessoas já de alguma forma ouviram. E eu diria que existem muitas delas que estão fora, que estão perdidas ou que estão desesperançosas porque tiveram uma experiência ruim. E elas estão precisando encontrar um corpo saudável para tocar e dizer assim, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Sabe, quando nós falamos sobre essa responsabilidade de nós nos posicionarmos como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, cuidando da nossa santidade, é porque tem gente que vai olhar para nós, tem gente que vai precisar tocar em nós, tocar na nossa santidade, tocar na nossa busca, tocar nesse nosso interesse pela palavra. Sabe, as pessoas da nossa célula, elas vão querer encontrar líderes que estão saudáveis e que estão em busca de serem saudáveis. A gente está fazendo essa oportunidade de nós, por exemplo, expormos a palavra do Senhor para incentivarmos algo que, se nós fôssemos pensar como alguém que teve um acesso e conheceu, não precisaria, mas a gente percebe que se a gente não reparar, a gente passa
os dias ali, e eu não quero condenar ninguém não, tá gente? Tá tudo certo isso. Mas se a gente não reparar, a gente passa 2, 3, 4 dias e a gente acaba atrasando 2 capítulos da palavra do Senhor, da Bíblia, do nosso compromisso diário. Eu quero dizer para você, nós precisamos buscar por essa santidade, por essa saúde espiritual, porque eu e você somos parte do corpo de Cristo, aonde nós iremos manifestar, aonde nós chegarmos, aonde nós levarmos, e nós precisamos entender a seriedade e a disciplina espiritual que está envolvida quando você está representando esse Jesus Cristo. Eu queria que você entendesse que, eu trouxe até mais 3 temas aqui só, 3 pontos, que mostram, inclusive, que Jesus, lidando com pessoas diferentes, ele teve sucesso. Por quê? Porque quando ele está orando ao Pai, ele traz 3 pontos para mim que mostram o sucesso do seu ministério. Ele fala assim, ele orando, está lá no capítulo 19, se não me engano, não, ali, entre 18 e 19, ele fala sobre, quando ele está intercedendo pelos seus discípulos, ele fala, 17, e aí ele fala assim, que eles eles obedecem a tua palavra, eles reconhecem que eu vim de ti, e agora eles estavam conectados com esse plano que Jesus estava pregando. Sabe quando nós vamos entender a saúde daquilo que nós estamos levando? Quando as pessoas estiverem obedecendo a palavra, reconhecendo que Jesus é o Deus e que Ele veio do céu, e quando eles estiverem conectados com o plano. Nós precisamos fazer essa conexão. Você faz parte do plano, você também pode levar, você também pode conduzir. Por que eu estou chamando você para vir um pouquinho antes aqui? Porque você faz parte do plano, eu preciso te conectar, eu preciso te inserir, eu preciso que você entenda que nós contamos com você. Né? Então, eu queria que vocês colocassem em pé. Hoje eu queria trazer esses 3 pontos aqui que são rápidos, mas que nós pudéssemos refletir hoje, pensando assim. E eu queria deixar um tempo para você orar especificamente sobre isso, pensando, onde você está inserido hoje? Existem pessoas e grupos de pessoas que estão pensando diferente. Elas não serão iguais, gente. Você pode querer muito isso, mas isso não vai acontecer. Elas não são iguais. A Aline tem várias pessoas, vários pacientes lá, e cada um entra com uma história diferente, e ela precisa cada hora, agora preciso entrar nessa caixinha aqui, porque as pessoas são totalmente diferentes. O negócio é, Jesus ele foi especialista em entender essa diversidade de pessoas com a qual ele lidava, com a qual ele tratava. Ele foi se revelando de formas diferentes. O ponto é que eu queria que você orasse nessa noite. Senhor, existe um grupo de pessoas, existe uma célula, existe discípulos que eu estou envolvendo, e eu preciso aprender e ter sensibilidade na forma como o Senhor espera que eu lide, que eu fale, que eu trate. Senhor, eu preciso gastar mais tempo explicando o porquê das coisas, então eu vou gastar mais tempo explicando. Agão, eu preciso ter um pouco mais de proximidade, então eu vou ter um pouquinho mais de proximidade. Eu preciso convencer, não sei, gente, a linguagem que você vai precisar utilizar. O negócio você precisa fazer com que esse grupo de pessoas obedeçam, reconheçam Jesus e se conectem ao plano que você já está inserido. Esse foi o sucesso do ministério de Jesus. Os discípulos, eles entenderam, e eles conduziram, e eles levaram. Se hoje eu e você temos acesso à palavra do Senhor, é porque aqueles discípulos que estavam ouvindo constantemente ensinamentos, as ministrações, os aprendizados, os princípios que Jesus estava passando, eles fizeram com que isso chegasse até mim e a você. E nós não podemos deixar com que isso pare em nós. Isso precisa dar sequência, isso precisa dar continuidade. E, além disso, reforçar que você é o corpo de Cristo, onde muitos que estão machucados e feridos estão procurando tocar, para que eles também reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Eu queria que você dedicasse um tempo para você orar pela diversidade de pessoas que há na sua célula, e pedindo para que Deus te desse uma estratégia diferente, e que você encontrasse formas de alcançar por linguagem específica os grupos de pessoas que você está inserido e liderando, em nome de Jesus. Pode colocar uma canção aí, por favor.
Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, entendendo o compromisso e a responsabilidade que nós temos, ó Pai. Nós estamos aqui como líderes, nós estamos aqui como formadores de opiniões, nós estamos aqui entendendo, Senhor, a importância de nós nos posicionarmos para fazermos com que, ou conduzirmos, ou cooperarmos para que pessoas obedeçam a Tua palavra, para que as pessoas conheçam a Jesus e para que as pessoas se conectem com esse plano, Jesus, o plano da salvação. Senhor, eu sei que as pessoas são diferentes, eu sei que as pessoas cresceram diferente, cresceram de forma diferente, elas pensam de forma diferente. Eu sei que pessoas vão precisar de muito mais tempo de mesa, com explicação, com entendimento, colocando as raízes, as conexões. Existirão pessoas que precisarão dessa proximidade, serão mais sensíveis para esse contato, para esse olho no olho, para o chamar pelo nome. Existem pessoas, Senhor, que por meio dos milagres, por meio dos sinais, elas crerão em Jesus. Existirão pessoas que precisarão tocar no corpo de Cristo saudável, para que elas sejam curadas, porque elas estão com os corações amargurados, porque elas estão frustradas, porque elas se decepcionaram. Deus, o que é fato, o Senhor se revelou para essas pessoas, e o Senhor nos ensina hoje que nós também precisamos nos revelar, sabendo que nós somos parte do corpo saudável de Cristo, que revela quem é Jesus, que traz condução, que conduz para a obediência, que conduz para o respeito da Tua palavra e para a conexão deste plano, deste evangelho, Pai. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Nos ensina, Jesus, nos ensina, Jesus. Nos dê habilidade, Jesus, nos dê habilidade, Jesus, para encontrarmos formas de expressar a obediência pela Tua palavra, Pai. Senhor, nos dá empatia, Jesus, para entender que as pessoas não são iguais, que os processos são diferentes, Senhor, mas que elas sejam impactadas pelo fato, pela notícia, pela verdade de que Jesus Cristo é o Senhor e que o Senhor reina para sempre. Senhor, que nós possamos conectar mais pessoas neste plano, que nós possamos encaixar mais pessoas nesse quebra-cabeça, que nós possamos colocar mais uma pedrinha neste muro, compartilhando para o crescimento do Teu reino, tendo sensibilidade pelos problemas, pelas dificuldades, pelas dificuldades que algumas pessoas podem ter de simplesmente compreender o Evangelho. Que não haja nós, Deus, nenhum ímpeto de autoridade, de soberania ou de saber mais do que os outros, mas que exista em nós uma empatia de sabermos que lidamos com pessoas diferentes, diversas. Eu oro para que nas nossas células, ó Pai, linguagens diferentes sejam utilizadas para um mesmo fim, para uma mesma finalidade, que é apontar para Jesus Cristo. Que Jesus seja conhecido. Que Jesus seja conhecido, que Jesus seja conhecido, que Jesus seja conhecido, que Jesus seja conhecido nas nossas células, que os milagres apontem para Ti, Jesus, que nós possamos desejar por isso, que os sinais apontem para aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir para sempre, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
tormenta, me livrou em meus problemas, consumou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, pôs um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Oh, meu Pai. Aleluia, Senhor, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, Jesus, por essa noite, te agradecemos por essa noite de aprendizado, que nós possamos sair daqui sensíveis àquelas pessoas que nós temos conduzido, pastoreado, amado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe.